Muito boa tarde, irmãos. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje a gente vai falar sobre casamento, sobre o que é casamento. Antes de mais nada, como de praxe, vamos iniciar com uma oração para que Deus prepare a mim para expor esse tema tão importante e prepare também o coração daqueles que estão em casa ouvindo para que possam aprender e que isso possa gerar algum fruto no seu coração. Senhor, muito obrigado por esse dia aqui hoje. Nós te pedimos que tu possas usar essa exposição, esse tema, para trazer algum crescimento para nós nessa área tão importante e da qual a sociedade tão intensamente depende, que é o casamento. Nós pedimos que tu possas estar me guiando nessa exposição e preparando o coração daquelas pessoas que estão em casa ouvindo, para que isso possa ser útil de alguma maneira a eles. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre casamento. É um tema de fundamental importância, um tema eminentemente prático, porque é um tema que afeta todos nós. Afeta aqueles casados, afeta aqueles que são filhos de pais casados, afeta também aqueles que solteiros, mas que aspiram ao casamento, que é a maior parte de nós. Hoje, nós não vamos fazer uma abordagem do tipo 5 passos para um casamento saudável ou como resolver os conflitos no seu casamento. E aqui não vai nenhuma crítica a esse tipo de abordagem, que é legítima, é válida e muitas vezes pode ser útil a ajudar os casais a resolverem alguns problemas crônicos nos seus relacionamentos. No entanto, de pouco adianta nós focarmos em métodos e soluções se as pessoas no mundo hoje estão absurdamente desorientadas sobre o que significa um casamento. Sobretudo no mundo atual, onde o poderoso lobby o lobby progressista, financiado por fundações internacionais, fundações estrangeiras, pressionam os governos mundiais para ativamente reformularem a definição de casamento que vem se desenvolvendo organicamente ao longo dos séculos. Então, urge que nós esclareçamos o que é essa instituição do casamento. Invariavelmente, a discussão em torno da política do casamento ignora completamente a definição do termo. A gente discute sobre como o Estado deve se relacionar, como ele deve regulamentar o casamento, ou a quem deve ser dado a possibilidade de se casar, mas a gente não discute o que é o casamento. Para que a gente possa ter essa discussão, a gente precisa antes entender do que a gente está falando quando a gente fala em casamento. David Platt, que é um autor americano, autor daquele livro Contra a Cultura, que é um livro interessante que eu deixo aqui minha recomendação, ele diz que certa vez estava pregando na Alemanha. E alguns amigos novos que ele tinha acabado de fazer o convidaram para jogar futebol. E ele, que gosta de futebol, prontamente aceitou e foi. Só que chegando lá, ele teve uma surpresa. Ele não viu aqueles gols com traves pontiagudas, nem aquela bola com extremidades pontiagudas. E aí que ele percebeu que aquilo que o europeu e a maior parte do mundo entende por futebol é muito diferente daquilo que o americano entende por futebol. E aí ele percebeu como a definição dos termos importa. Porque se você fala de futebol para um americano, ele vai entender algo completamente diferente. O que para nós é futebol, eles chamam de soccer. Por isso, termos e definições importam. Então, hoje, o que eu quero propor aqui é não propriamente uma explicação de como resolver conflitos no casamento, mas apresentar um esboço de uma teologia do casamento. Uma compreensão do casamento à luz da teologia cristã. Então, para fazermos uma teologia do casamento, eu quero ler 2 textos fundamentais da Escritura cristã que fundamentam uma sólida teologia do matrimônio. Evidentemente, eles estão
no livro da criação, no Gênesis, mais particularmente nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus cria o casamento, a figura do casamento. E desses textos, nós vamos extrair 3 coisas. A primeira delas é o que é o casamento, propriamente. A segunda é para que serve o casamento. E a terceira é como viver um casamento. Gênesis 1, versículos 27 a 28 diz: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Em Gênesis 2, versículos 21 a 24, diz: Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O que é o casamento, então? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é a ideia, um tanto antiquada e ultrapassada para os dias de hoje, de que o casamento não é uma instituição de criação humana. O casamento não foi criado pela sociedade, não foi criado pelos seres humanos. A prova disso é que a instituição do casamento é uma instituição universal. O casamento existe em absolutamente todas as culturas, das mais antigas às mais modernas, das mais próximas a nós, aquelas mais distantes. Europeus se casam, índios se casam, aborígenes se casavam na Idade Média, no Império Romano, no Antigo Israel, na Pérsia. Casam-se e se dão em casamento no judaísmo, no cristianismo, no islamismo. Ou seja, isso demonstra como o casamento está presente em todas as culturas. Existem divergências periféricas sobre como se aplica o casamento numa determinada cultura. Por exemplo, algumas culturas são um pouco mais tolerantes do que a cultura cristã em relação ao divórcio. Mas todas elas negam a possibilidade do divórcio como regra. Então, em essência, essencialmente, o casamento é uma instituição atemporal, universal e onipresente. A história humana é profundamente eloquente ao refutar a concepção de que o casamento seja algo socialmente construído. Se fosse, o casamento não estaria presente em todo o mundo, em toda a história, e não haveria tanta concordância naquilo que é essencial. Isso deixa claro que o casamento está impresso na própria ordem da criação. E isso não deveria nos surpreender a nós como cristãos, porque o casamento é uma criação divina. Como a gente viu no Gênesis, Deus criou o casamento e ele imprimiu isso na ordem da criação. O casamento é uma instituição natural, porque foi criada por Deus. E é por isso que ele se manifesta em todas as culturas. O homem se torna a imagem e semelhança de Deus não apenas através da sua humanidade ou da sua racionalidade, mas através da comunhão de pessoas que homem e mulher formam desde o início. A função da imagem é refletir aquele que é o modelo, é reproduzir aquele que é o modelo. Nesse sentido, o homem se torna a imagem de Deus, não tanto na sua solitude, mas na comunhão. Porque a Trindade é
uma comunhão de pessoas. Aquele de quem nós somos imagem é 3 em 1. Desde o princípio, ele não é somente a imagem na qual é refletida a solitude de uma única pessoa que governa o mundo, mas, sobretudo, da comunhão das 3 pessoas da Trindade. É por isso que nos diz a Escritura que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. O casamento é essencialmente uma expressão da comunhão eterna das pessoas da Trindade. Assim como Deus é 3 em 1, o casal, ao se unir em casamento, é também 2 em 1. Na Trindade, existem 3 pessoas compartilhando uma mesma essência, compartilhando uma mesma unidade. Esse é o grande mistério do cristianismo. Como podem 3 ser 1? De tal modo, o casamento também deve aspirar a essa unidade misteriosa da Trindade, onde a individualidade abre espaço para algo maior, que a unidade do casal, porque agora são eles uma só carne. E assim como a Trindade são 3 em 1, o casal, ao se unir em uma só carne, são 2 em 1. E, portanto, a individualidade de cada um não pode se sobrepor à unidade. Portanto, a relação matrimonial deve espelhar essa misteriosa união da Trindade em amor um pelo outro. E aqui, eis a nossa primeira conclusão geral. Se o casamento não é uma instituição humana, não cabe ao homem defini-lo ou dizer como ele deve ser vivido. A gente precisa olhar para a realidade e nos perguntar o que a realidade diz sobre o que é casamento. E por que isso? Porque, como já foi dito, o casamento é uma criação de Deus que o próprio imprimiu na ordem da criação. Por isso, a criação nos revela o que é o casamento. E se a gente quiser um casamento bem ordenado, nós precisamos ouvir a voz daquele que o criou. Se o casamento fosse uma criação humana, o ser humano poderia fazer com o casamento aquilo que lhe aprouver. Mas sendo o casamento uma instituição natural, porque foi criada pelo Criador de toda a natureza, nós devemos ouvi-lo. E essa voz do Criador, ele fala nos 2000 anos de história da igreja, onde os cristãos se dão em casamento e concordam em uníssono sobre o que é o casamento. Essa voz fala nos exemplos de casais piedosos que nós temos na nossa igreja, na nossa família. Esses casais servem também de inspiração para nós sobre como viver um casamento. Essa voz fala na natureza de forma muito eloquente, e essa voz fala, sobretudo, nas Escrituras. As Escrituras são o nosso guia para a gente conseguir claramente distinguir aquilo que é essencial no casamento ao longo de toda a história da humanidade, daquilo que é a perversão que o pecado introduz e vem introduzindo. Segundo ponto, para que serve o casamento? Essa pergunta foi feita há 1.600 anos pelo grande Santo Agostinho. Será que Deus criou a mulher para auxiliar Adão em seu trabalho? É certo que não, porque um outro homem poderia auxiliar tão bem ou até melhor no seu trabalho do que uma mulher. Será que ele se sentia solitário e precisava de uma amizade? Novamente responde Agostinho que não, porque um amigo resolveria muito bem o problema. A resposta, portanto, tem que ser encontrada naquilo que é essencial à unidade entre homem e mulher, e que um amigo não poderia dar a um homem, nem uma amiga à mulher. Então Agostinho responde: o casamento foi criado para gerar vida. Sejam férteis e multipliquem-se. É a primeira
ordem que Deus dá logo em seguida a criar essa instituição do casamento. Se a união conjugal é em si um reflexo da Trindade, se a imagem de Deus se manifesta no casamento como um reflexo da comunhão de pessoas da Trindade, é na criação de uma nova vida humana que nós partilhamos com Deus do seu poder criador. Deus, na sua imensa graça e misericórdia, Ele concedeu a nós um poder que só caberia a Ele, que é o poder de trazer uma vida à existência. E muitas vezes nós cristãos ignoramos o privilégio que Deus nos deu e a ordem consequente que Deus nos deu. Ele nos permitiu que tivéssemos um privilégio que pertence essencialmente a Ele. Assim como a Trindade gera vida, assim como a Trindade cria vida para expressar o seu amor, porque o amor, ele certamente se expressa melhor em direção a um objeto, em direção a algo que é maior. E assim como a Trindade se sacrifica pela sua criação, nós também precisamos fazer o mesmo. É nesse sentido que diz a nossa própria confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, que a respeito do casamento diz o seguinte: o matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa para evitar-se a impureza. Um dos grandes problemas do casamento hoje em dia é que as pessoas entram no casamento buscando satisfação pessoal, buscando realização pessoal. E elas logo se frustram porque o casamento ele não foi criado para a sua satisfação enquanto indivíduo. Casamento é um ministério que exige sacrifício, exige esforço e dedicação a algo muito maior do que a nós mesmos, ao nosso cônjuge e aos nossos filhos, a vida que a gente gera. É preciso morrer para si mesmo para que se possa viver um bom casamento. Somente fazendo isso é que o casamento trará satisfação para a nossa alma. Adentrando um casamento com uma perspectiva individualista é a principal receita para o fracasso matrimonial. Portanto, marido e mulher são agora uma só carne e devem agir em prol dessa unidade matrimonial. Não importa mais tanto as suas predileções enquanto indivíduo, mas agora a sua prioridade tem que ser a união, tem que ser a unidade de corpo entre o casal. Agora, o que define um corpo como uma unidade? O que define um corpo como uma unidade? Pense no corpo humano. Será que é o fato de que os órgãos humanos, o coração, o fígado, o estômago, estão circunscritos num mesmo espaço físico? É certo que não. Porque um amontoado de pedras não forma uma unidade mineral. Se eu pegar os órgãos humanos, um coração, um fígado, e espalhar no mesmo espaço, aquilo não forma uma unidade de corpo. Então, o que torna o corpo uma unidade é uma ação em comum. A atividade em direção à finalidade comum. O corpo, no caso o corpo humano, age como uma unidade porque é coordenado em direção a um objetivo comum, que é a sobrevivência e a reprodução do corpo. Por que tudo isso é uma unidade? Porque o coração, o seu fígado, o estômago, eles trabalham para a sobrevivência do todo. Já imaginou se o coração adentrasse o corpo com uma perspectiva individualista? Ele falasse, não vou bombear sangue para o corpo inteiro. Eu quero todo o sangue para mim. Eu quero me satisfazer com todo o sangue desse corpo. Tudo bem. Por alguns segundos o coração poderia se fortalecer. Mas aí o fígado começaria a falhar, o pulmão começaria a falhar, o cérebro começaria a falhar,
e o corpo todo entraria em colapso. E, por fim, o coração também morre. E é isso que acontece quando você adentra a unidade do corpo matrimonial com essa perspectiva individualista. Em suma, os seus órgãos são um corpo porque eles estão coordenados para um único propósito biológico do todo que eles formam juntos, que é sustentar a sua vida biológica. Da mesma maneira, para dois indivíduos agirem organicamente como uma unidade orgânica, seus corpos devem ser coordenados rumo a uma finalidade biológica do todo que eles formam em conjunto, que é a criação de algo maior do que eles mesmos, a criação de filhos, a criação de nova vida. E é justamente por essa razão que o casamento é essencialmente monogâmico. É por isso que não há espaço para a poligamia. A poligamia constituindo, portanto, um desvio daquilo que é essencial, que é a monogamia. Por quê? Porque não existe unidade biológica entre três. Não é possível que três seres humanos, um homem e duas mulheres, criem uma unidade para a criação de um propósito biológico maior. Essa unidade só pode ser alcançada na complementariedade de um homem e uma mulher. O corpo de um, ele é criado biologicamente para o corpo do outro. Não tem como você criar uma unidade entre três. Por isso que o casamento ele é essencialmente monogâmico. Então a gente percebe que com a Bíblia e com a própria luz natural da razão, a gente consegue entender o que é o casamento e por que o casamento é essencialmente monogâmico. E por fim, como viver o casamento? E aqui eu quero trazer um conhecido texto de Efésios, no capítulo 5, dos versículos 21 a 33. Eu vou fazer a leitura aqui. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Essa é uma passagem muito polêmica nos dias de hoje, por defender a tão abominável submissão feminina. O cristianismo, ao elevar uma mulher à condição de mãe de Deus, elevou a mulher a um patamar sem paralelo em nenhum outro contexto, nenhuma outra religião ou cultura elevou a mulher a um patamar tão elevado. Mas certamente o cristianismo não é feminista, porque embora homem e mulher sejam iguais em dignidade, e esse é o sentido de quando
Paulo fala que em Cristo não há homem nem mulher. Pela fé em Cristo não há distinção de dignidade, de aceitação perante Deus. Mas certamente homem e mulher não são idênticos. E essa passagem exemplifica um pouco disso. Eu quero destacar alguns pontos. Então, embora homem e mulher sejam iguais, eles não são idênticos. Eles têm predisposições diferentes, eles têm qualidades diferentes e, portanto, eles têm modos de ser e de se comportar diferentes. Logo no primeiro versículo, é apresentado o contexto geral de toda a passagem. Ali diz, sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, vejam que coisa interessante. Existe uma sujeição mútua entre homem e mulher. Não é só a mulher que deve se sujeitar ao homem, mas o homem também precisa se sujeitar à sua mulher. Só que em seguida, o que a passagem vai fazer é ilustrar como se dá essa sujeição mútua. Por quê? Por serem homem e mulher diferentes, essa sujeição, e prestem atenção nisso, essa sujeição não se dá de maneira idêntica. A maneira que o homem se sujeita à sua mulher é diferente da maneira que a mulher se sujeita ao seu marido. Segundo Tiago, a mulher deve se submeter e respeitar o marido. E o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É claro que isso não quer dizer que a mulher não tenha que amar o seu marido ou que o marido não tenha que respeitar a sua mulher. É óbvio que tem. Mas isso quer dizer claramente, Tiago aqui indica claramente que homem e mulher têm predisposições diferentes e têm também anseios diferentes. E aqui ele indica que Deus criou a mulher com uma necessidade especial de ser amada e o homem com uma necessidade especial de ser respeitado. Portanto, é preciso que cada parte na união saiba que não são iguais e que, portanto, tem um dever específico a cumprir na união matrimonial. Ou seja, se nós somos diferentes, nós temos que, num casamento, entender o que o homem espera da mulher e o que a mulher espera do homem. Em vez de tentar forçar homem e mulher a serem iguais e negar que eles tenham diferenças biológicas, diferenças neurológicas, que fazem com que eles tenham anseios diferentes. De modo que o que a mulher espera de um homem é uma necessidade um pouco diferente. A mulher geralmente espera do homem segurança, provisão. Mas o que o homem espera da mulher, geralmente não é isso. São outras coisas. O homem espera o cuidado do lar, o homem espera o respeito da sua mulher. E mais uma vez, não quer dizer que a mulher não possa trabalhar ou que o homem não possa ficar em casa. O ponto não é esse. O ponto é que existem predisposições mais características. E que, portanto, cada um deve cuidar principalmente daquilo que lhe é próprio. Não quer dizer que a mulher tenha que ser proibida de trabalhar ou que o homem não possa cuidar dos filhos. Não. Mas que essas predisposições têm que ser observadas e que essas predisposições elas tendem a gerar funções precípuas na sociedade, na igreja e no lar. Ou seja, funções principais. E mais uma vez, olhando para a história, a gente percebe que homem e mulher cumprem papéis sociais diferentes nas variadas sociedades. E, novamente, isso não é uma mera construção social. Tem um documentário no YouTube muito interessante que se chama Paradoxo da Igualdade, que eu recomendo a todos de assistirem. Basicamente, o paradoxo da igualdade é o seguinte. Na Noruega, que é um dos países em que mais se enfatiza as políticas de igualdade, que mais se tenta favorecer a igualdade entre homem e mulher, os papéis de gênero tendem a ser muito mais tradicionais
do que em culturas com uma menor ênfase em igualdade, como a Índia, por exemplo. Na Noruega, proporcionalmente, tem muito menos mulheres fazendo engenharia do que tem na Índia. Tem muito mais mulheres, aquelas profissões tipicamente femininas, do que tem num país pobre como o Brasil ou a Índia. E a hipótese do documentário é que, quando homem e mulher são livres para escolherem o caminho que eles quiserem, ao contrário de um país como o Brasil ou como a Índia, em que as condições materiais são muito precárias e que é difícil sobreviver em profissões menos remuneradas, nessas culturas há uma tendência maior as mulheres escolherem aquelas profissões tipicamente masculinas. Mas quando elas são livres para escolherem o que elas quiserem, elas tendem a reforçar aqueles papéis de gênero tradicionais e se encaminhar para profissões mais relacionadas ao cuidado. E aqui, não me entendam mal, porque essas coisas eu sei que são delicadas. Não quer dizer que homem não possa fazer aquilo ou mulher não possa fazer aquilo outro. Não. Isso é usado para exemplificar que existem predisposições naturais em cada um dos sexos. E, se eu quero um casamento ordenado, eu tenho que observar aquilo que a realidade diz e cada um, homem e mulher, cumprir o seu papel. Não é só a mulher que tem que submeter ao homem, mas o homem, e isso os homens tendem a falhar muito, também tem que servir a sua mulher e amá-la como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. Concluindo, duas coisas eu acho que podem ser garantidas num casamento. Casamento não é fácil. Há momentos de dor, de tristeza, de mágoa, de ira. Há momentos em que um dos cônjuges pode ter o fantasma do arrependimento passando na sua mente. No entanto, garanto também que depois de vencidas todas as batalhas, ao se aproximar o fim da vida e o casal poder ver junto, olhar para trás e observar tudo aquilo que venceram e verem o fruto dessa união e as vidas geradas por onde passaram, tudo pelo que passaram juntos, poucas coisas nessa vida poderão trazer mais satisfação do que a vitória num casamento. Deus ele criou o casamento no Gênesis. Quando Cristo inicia o seu ministério, ele inicia salvando um casamento em Caná da Galileia. E a Bíblia também termina no casamento do Cordeiro com a sua igreja. E a gente pode tirar uma lição dessa relação de Deus com o matrimônio. E a lição é que o casamento importa para Deus. Portanto, Deus é o maior interessado no sucesso dessa relação. Tenho a certeza que, estando vocês no centro da vontade de Deus para o matrimônio, estando vocês respeitando os princípios que o próprio Deus instituiu na ordem da criação quanto ao matrimônio, Deus estará pessoalmente envolvido no sucesso dessa relação. Aos casais, vocês têm amigos, vocês provavelmente têm padrinhos, têm pais, têm pastores, têm presbíteros, têm uma igreja. E, sobretudo, vocês têm um Deus que zela por vós. A boa notícia é que a parte de Deus já está feita. Façam a de vocês e vocês serão felizes para sempre. Deus abençoe a todos.